presidente Tercílio pintou um clima triste para o Brasil. Um clima que nas vésperas da principal eleição da história do país, coisas ruins, desagradáveis, começam a ser intensificadas. Após o resultado eleitoral do primeiro turno, pintou um clima de xenofobia, de desrespeito ao povo nordestino, pelo inominável que hoje preside esse país. Na semana passada, nós não tivemos sessão aqui na casa, por conta da prestação de contas do secretário, mas também pelo dia 12 de outubro de comemoração de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que foi hostilizada, que teve o seu templo desrespeitado, por aquele que diz ser um homem de Deus, por aquele que enche a boca para falar de Deus, mas pratica ação contra os seres humanos e desrespeitou a Igreja Católica. Eu sou católico, estou do lado do arcebispo de Aparecida e contra o ser humano que zombou das pessoas que morriam de Covid. Eu sou católico, estou do lado da igreja e contra aquele que despreza a vida, promove a intolerância, a violência. Eu sou católico e sou contra aquele que não sabe respeitar a religião do outro. Nós temos aqui vários pastores que, embora sejam de outra religião, respeitam, mas o presidente que eles apoiam não respeita o povo brasileiro. Não respeita, inclusive, aqueles que divergem, ou que têm opiniões diferentes, ou que frequentam igrejas diferentes. O ato praticado de oportunismo eleitoral, ou melhor, de desespero eleitoral, de participar de 2 atos da religião católica no Brasil, é inadmissível. Foi lá em Belém, foi agora em Aparecida, e não contente, ficavam hostilizando as pessoas que usavam roupa vermelha, que eram profissionais da imprensa apenas, não eram manifestantes políticos. Ficavam erguendo copo de cerveja e fazendo ilusão à bebida dentro do templo sagrado. Não tem moral, não tem sentimento, não tem escrúpulo. É um pessoal que não respeita Deus, não respeita a vida e não respeita nenhum de nós aqui. Mas hoje eu não vi ninguém aqui falar da família. Hoje eu não venho aqui, nenhum deles, falar do ato. Pintou um clima com adolescentes venezuelanas. Essas são as palavras que saíram da boca de quem preside a república do nosso país. Aonde estão os defensores da família? Aonde está o cidadão de bem que vem aqui falar direto? Não vão falar nada? Vão fingir que não aconteceu? Ou vai falar que é fake news? Que é um deepfake que mudaram o vídeo? Eu acho que o que está vendo no país agora é uma desmoralização de um candidato que está desesperado. Desesperado. Saiu hoje a pesquisa MDA, o instituto que mais acertou o resultado do primeiro turno. O MDA errou em discrepância de média 1,82. O Atlas 2,0, o Paraná da Pesquisa 2,3 e assim vai. E esse resultado dá 53,5% dos votos válidos para o Lula e 46,5% para a aberração. Nós estamos num processo de crescimento, de vitória do povo trabalhador, daqueles que estão indignados contra a fome, contra a violência e contra o ódio. A chapa Lula-Alckmin, a chapa Brasil de todos, é a chapa da esperança, é a chapa da paz, é a chapa de quem respeita a igreja de verdade, é a chapa de quem respeita a autoridade religiosa, é a chapa de quem respeita a opção de escolha de cada um e de cada uma. Quem de verdade pensa um pouco e tem empatia, está do lado de cá. Hoje vejo um monte de movimentos feitos aqui no estado, que desrespeitam a legislação eleitoral. Na semana passada, tivemos o episódio de uso da máquina pública pelo governador em exercício Darcy Piana.
num evento do Tribunal de Contas, pressionando os prefeitos e pedindo voto. Hoje, recebi várias denúncias, inclusive de assédio eleitoral a prefeitos, de pressão política, de ameaça em corte de verba. Sabe o que é isso? Desespero. Desespero se aproxima à medida que se aproxima o dia da eleição. Não contente, a gente já tinha denunciado episódios de uso da máquina pública antes da eleição com SMS. Agora, usando o banco de dados dos servidores do Estado, fornecido por alguém, sabe Deus quem, do governo, para um certo órgão de imprensa disparar coisa contra o PT e contra o Lula. Gente, tem coisas que o meio político, os poderosos, aqueles mal intencionados não mudam. E é a vontade do povo. E é a vontade do povo manifestadas nas urnas. Tem muita denúncia de assédio eleitoral por empresas, por corporações contra os trabalhadores. Mas eu estou aqui para reafirmar o compromisso nosso com a volta da normalidade, com o combate à fome, com o restabelecimento da justiça e da verdade. E espero, de verdade, que aqueles defensores da família, aquele cidadão de bem, aquele cidadão que vive gritando, batendo no peito, que é honesto e que é sério, aliás, porque quem é honesto e sério não fica se autoafirmando, venha a público e defenda a fala que pintou um clima. Tem muitas mulheres que fazem parte dessa casa, que com certeza entenderam o que está por trás daquela fala. Tem muitas pessoas que não concordam. Tem algumas que estão envergonhadas, inclusive do que aconteceu e por ter declarado apoio. Façam o que sua consciência manda. Não façam, na verdade, o que a pressão política quer. Eu espero, presidente Tercílio, soube hoje que o governador voltou a governar o Estado e o ex-vice-governador voltou para os seus trabalhos. Espero de verdade que o governador não use a máquina pública como está sendo usado. Teve um evento esse final de semana com o ministro em Paranavaí e eu estou, deputado Tadeu, com N denúncias de uso de carro do governo, de uso de estrutura do governo, para irem lá e fazerem um ato. E aqui fica o meu agravo, a minha menção de repúdio ao ato praticado pelo prefeito de Paranavaí, em fazer simbolicamente um manifesto de agressão ao ex-presidente Lula. É muito pequeno, é muito baixo esse tipo de atitude, mas eu entendo a situação de desespero de vocês. O poderio econômico, o poderio político, a massividade de ações não está conseguindo remover a vontade do povo. E não será removida, ela será aumentada, ratificada. O Paraná vai dar uma expressiva votação, maior do que teve no primeiro turno ao presidente Lula. Deputado Tadeu. Rapidamente, o governador anunciou hoje que na quinta-feira fará um encontro com mais de 300 prefeitos, vereadores aqui em Curitiba para incrementar a campanha de Bolsonaro. Lembro que, primeiro, não pode ser um ato político nem dos prefeitos, nem do governador em horário de trabalho. E o Ministério Público fique atento, porque se o prefeito sair do interior para vir aqui no horário de trabalho, fazer campanha política, será denunciado. Importante que essa casa preste ao seu papel. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar dessa casa. E foi no evento do Tribunal de Contas que ocorreu um dos principais sinais comprovados de abuso da máquina pública. Aliás, eu quero parabenizar a atitude do presidente do Tribunal de Contas, que informou o TRE do ocorrido. E quero aqui cobrar do líder do governo, do Marcel Micheleto, nosso deputado estadual, qual é a posição do governo a respeito da atitude do ex-atual governador, digamos assim, em exercício, Darcy Piana. Não é admissível o uso da máquina pública para disparo de SMS, para disparo de e-mail, para uso da atividade política eleitoral. Tem que ter esse respeito. Eu tenho certeza que agora que o governador voltou,
Espero que esse ato não ocorra. Vocês me conhecem muito bem. Deputado Arilson, para concluir. Eu não levo a política para o campo pessoal. Eu não agrido a pessoa do governador, a pessoa daquele que vive falando ou fazendo coisas que eu não concordo. Agora, eu não vou me calar, nós não nos calaremos aos abusos cometidos. O que ocorreu no Paraná chama-se crime eleitoral. E as denúncias serão encaminhadas e feitas. E os tipos de pressões, de movimentos de assédio eleitoral e de ameaças a líderes políticos no Estado, a pessoas com mandatos, serão denunciados, um a um. Mas eu quero dar um recado, se é que eles conseguem captar esse recado. Tudo que se aperta demais, espana. E quando espana, o resultado vocês sabem qual que é. É Lula presidente.